Muito bem. Vamos aqui mais uma vez, dando continuidade, então, ao nosso trabalho de cálculo, né? Para nós chegarmos a um valor que possa ser utilizado como reparação para a comunidade afro-brasileira especificamente. No último episódio, nós falamos sobre as datas, né? E sobre o valor que nós vamos usar como referência. Muito bem, vamos em frente. Quando a gente chega aqui nos valores de referência, eu vou deslocar isso aqui para cima, aqui, ok? Quando nós chegamos aqui nos valores de referência, vamos pensar o seguinte, é tudo hipotético para que a gente tenha dados para poder conversar. Se nós pensarmos que cada um de nós que fomos sequestrados do continente africano deve receber R$ 1.412, então cada um de nós recebe 1.402 por esse item. Se nós pensarmos numa taxa de exploração até 13 de maio de 1888, aqui nós estamos falando de 364 anos, se nós pensarmos na taxa de referência, uma taxa por ano, como se fosse fundo de garantia, nós estamos falando em R$ 513.968. Se nós pensarmos até os dias de hoje sobre os danos morais e os danos físicos, porque ainda hoje sofremos essas consequências, nós colocamos a mesma taxa vezes 500, né? Para danos morais e vezes 500 para danos físicos. Daí nós chegamos, cada uma delas, a R$ 706 mil. Quando nós colocamos sobre o abandono, então a abolição da escravidão foi em 13 de maio de 1888 e nós fomos colocados na rua ao bel prazer da sorte ou do azar, não sei, né? É isso, né? Então, a partir de 14 de maio de 1888, fomos colocados na rua, sem direito a nada, em completo abandono. Então, de 14 de maio de 1888 até os dias de hoje, estaríamos falando de 136 anos de abandono. Então, 136 vezes 1.412 daria mais R$ 192.032, ou R$ 32. Se nós pensarmos nos genocídios, os crimes que são cometidos contra nós até o dia de hoje, até o dia de hoje, quando um filho sai, a mãe fala, não esquece de levar o documento, né? São preocupações que ainda vivenciando. Nós sabemos que o genocídio que ocorre hoje, a maioria dos nossos jovens, dos jovens afrodescendentes, compõem quase 70%, 70%, 80% dos que são assassinados diariamente, por diversos motivos, né? Se nós colocarmos esse cálculo, então nós estamos falando de 1.412 vezes 500, tá? Então, vezes 500 anos que até o dia de hoje. Então, mais uma indenização, são mais R$ 706. Se nós pensarmos que durante o ano de 1888 até 1930, que vai dar mais ou menos 42 anos de imigração europeia, com subsídios, com terras, com maquinário, tudo que os europeus receberam e nós não recebemos nada, então vamos pedir aqui uma indenização de R$ 1.412 durante os 42 anos para cada um de nós, o que seria equivalente a R$ 59.304. E tudo isso, gente, nós estamos falando de um período de 500 anos que ocorreu isso, né? Tudo isso, então, sem pensar em juros, sem pensar em correção monetária, sem pensar nas torturas, nos estupros, nas exposições humilhantes em praça pública, nas mutilações. Tá? Em breve eu estou soltando dentro da próxima edição do livro da Conebras, o próximo volume, nós vamos estar soltando aí um levantamento sobre os tipos de tortura, não no sentido de que a gente deve se espelhar nisso para alguma coisa, mas talvez para mostrar para algumas pessoas que acham que é mimimi o que nós estamos falando. Tá? E para ver se eles teriam condição de suportar o que nós suportamos e ainda pensarmos em dialogar. Ok? Muito bem. Vamos fazer um break aqui para a gente passar os nossos anúncios aqui para vocês. Ok? É rapidinho, 30 segundos aí. Solta. Muito bem. Voltamos aqui, então, dando continuidade. Vamos para a nossa próxima tela. Então, o que acontece?
Quando a gente chega aqui nessa tela aqui, opa, passou, vou voltar. Muito bem. Quando a gente chega aqui nessa tela, então temos esse valor, né? Temos essa somatória aqui. Somando tudo isso daqui, nós nos aproximamos desse valorzinho aqui, bem simples de ser cumprido, né? É um valor até difícil de falar, mas é uma questão que a gente precisa pensar se isso de fato vai ser possível ser pago. Muito bem. Aí tem uma relação que eu faço, é o seguinte: o PIB do Brasil de 2023 foi de 10,9 trilhões, ou seja, quase de 11 trilhões, né? De 2023, o PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto, a soma de valor de tudo que foi produzido no Brasil no ano de 2023, dá cerca de 11 milhões. Se nós pegarmos aquele valor que está na tela anterior, né, onde o total aproximado que o governo do Brasil e o governo de Portugal devem para nós, chegamos a uma soma de 2.884.716 reais, tá? Para cada um de nós. O número é tão alto e fica até difícil, dá até dúvida, será que é isso mesmo que a gente está lendo certo os números? Mas é matemática. Se tiver alguma correção a ser feita aqui, ficaria muito grato se alguém pudesse colaborar conosco. Então, se cada um de nós tem direito a quase 3 milhões de reais como indenização, cada um de nós. Se vocês são em 4 na sua casa, significa vocês receberem 3 vezes 4. Estaríamos falando em 12 milhões para uma família de 4 pessoas. Se cada um de nós temos direito a receber cerca de quase 3 milhões, e nós somos acima, vamos pegar um número para arredondar também, somos acima de 100 milhões. Então, se você pega 100 milhões e multiplica por 2,8 milhões, a gente chega a uma soma de 288 trilhões 471 bilhão e 600 milhões de reais. Gente, isso é que o governo de Portugal, juntamente com o governo brasileiro, deve à comunidade afro-brasileira. Isso só a comunidade afro-brasileira, sem falar aos outros países que também para o qual foram levados os nossos irmãos e irmãs. Esse valor de 288 trilhões seria equivalente a 26,47, quase 26 anos e meio do faturamento do PIB integral do Brasil. Seria equivalente a passarmos os próximos 26 anos, o Brasil passando todo o valor arrecadado do país e distribuindo na comunidade afro-brasileira. Aproximadamente 3 milhões para cada um. 26 anos do PIB do Brasil. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero com isso trazer a vocês uma tranquilidade. Tá? Se alguém deve para alguém aqui, não somos nós. Tá? É o governo brasileiro, o governo português que deve para nós. E por enquanto nós estamos conversando sobre como que isso pode ser pago. E acharíamos muito interessante que os colonizadores, os seus descendentes, os racistas, os detentores, os privilegiados, também começassem a pensar sobre esse valor. Começassem a pensar sobre uma forma de fazer essa reparação. Tá? O povo judeu recebe do governo alemão. E por que nós não? Se o nosso sacrifício, se a nossa tortura, se o nosso holocausto foi muito maior. Sem querer fazer comparação, pelo amor de Deus, sem querer fazer nenhuma, dizer se é mais ou menos, estou falando quantitativamente, numericamente. Tá? Então, se vocês puderem pensar sobre esses valores, vamos pensar junto, vamos botar esse assunto aqui nas pautas, nas mesas, vamos discutir sobre isso. Essa é a proposta que eu trago para vocês, para que vocês façam esses cálculos, compartilhem com seus irmãos, compartilhem com suas irmãs e vamos colocar isso nas pautas para discutirmos. Conebras, reunindo forças, Makota Tata hoje. Nós por nós mesmos, na prática. Um abraço.